Neste vídeo vamos comentar questões referentes aos tópicos de noções de informática, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item a seguir, referente a sistema operacional, edição de planilhas, organização e segurança da informação, redes de computadores e inteligência artificial. A pesquisa Google permite filtrar resultados restritos a adultos ativando o SafeSearch. Essa configuração substitui o controle da família no sistema operacional e no software antivírus. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O SafeSearch é uma ferramenta do Google que ajuda a filtrar conteúdos explícitos dos resultados de pesquisa, mas não substitui os controles de família embutidos no sistema operacional ou em softwares antivírus. Esses outros mecanismos oferecem proteções mais amplas, como restrições de acesso a sites, controle de tempo de uso e monitoramento de atividades online, enquanto o SafeSearch limita apenas os resultados exibidos nas buscas. Assim, ele deve ser usado como um complemento, e não como uma substituição completa para ferramentas de segurança mais robustas. Questão número 2. Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, a segurança da informação e a inteligência artificial. Aprendizado de máquina, machine learning, é o processo de treinar o modelo para identificar padrões e fazer previsões ou gerar novos conteúdos com base nas informações processadas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O aprendizado de máquina, machine learning, é exatamente esse processo. Ele envolve o treinamento de um modelo usando um conjunto de dados para que ele consiga identificar padrões e realizar previsões com base nas informações recebidas. Dependendo da abordagem utilizada, esses modelos podem ser supervisionados, não supervisionados ou de reforço. Além de prever tendências e classificar informações, o aprendizado de máquina também pode ser usado para gerar novos conteúdos, como imagens, textos e até músicas, com base em padrões aprendidos a partir dos dados de treinamento. Essa tecnologia está presente em diversos sistemas, desde mecanismos de recomendação até soluções mais avançadas de inteligência artificial. Questão número 3. Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue o item que se segue. No Word, a opção salvamento automático está disponível apenas para documentos armazenados no OneDrive ou SharePoint Online. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Word, a opção salvamento automático está disponível exclusivamente para documentos armazenados no OneDrive ou SharePoint Online. Isso ocorre porque essa funcionalidade depende da sincronização em tempo real com a nuvem, garantindo que todas as alterações feitas no arquivo sejam salvas automaticamente, sem que o usuário precise clicar em salvar, manualmente. Para documentos armazenados localmente no computador ou em outras unidades externas, essa opção não está disponível, sendo necessário realizar o salvamento manual ou ativar outras funcionalidades como recuperação automática, que ajuda a restaurar arquivos em caso de fechamento inesperado do programa. Questão número 4. Acerca do sistema operacional Windows, de edição de textos e de segurança da informação, julgue o próximo item. Considere que em certa organização, tenha ocorrido um ataque que criptografou, por meio de malware, os arquivos dos usuários gravados no servidor de arquivos instalado na rede local da organização. Considere ainda que, após o ataque, tenham sido enviadas informações aos gestores da organização, a fim de forçá-los a pagar o resgate para reaver o acesso aos arquivos. Nesse caso, a organização foi vítima de um ransomware, tipo de ataque cujo impacto pode ser reduzido por meio da implementação prévia de backups para proteção de dados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A descrição do ataque corresponde precisamente à atuação de um ransomware.
Ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos de um sistema e exige um resgate, ransom, para que a vítima receba a chave de descriptografia e possa recuperar o acesso aos seus dados. A afirmação de que o impacto de um ataque de ransomware pode ser significativamente reduzido pela implementação prévia de backups para proteção de dados também está correta. Se a organização possuir backups íntegros e atualizados dos seus arquivos, ela pode restaurar os dados a partir dessas cópias, evitando a necessidade de pagar o resgate aos criminosos e minimizando a interrupção das suas operações. A estratégia de backup é uma das principais medidas preventivas e de recuperação contra ataques de ransomware. Questão número 5. Em relação à utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue o item subsequente. Duas intranets podem estar conectadas por meio de VPN, Virtual Private Network. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Uma VPN, Virtual Private Network, cria um túnel seguro e criptografado através de uma rede pública, como a internet. Essa tecnologia permite que dados sejam transmitidos de forma confidencial e íntegra, entre dois ou mais pontos, como se estivessem em uma rede privada. No contexto de intranets, que são redes privadas utilizadas dentro de uma organização, uma VPN pode ser utilizada para conectar duas ou mais intranets geograficamente separadas. Isso permite que usuários de diferentes locais da organização acessem recursos e serviços uns dos outros de forma segura, como se estivessem na mesma rede local. Portanto, a afirmação de que duas intranets podem estar conectadas por meio de VPN é correta. Essa é uma prática comum para estender a conectividade e o compartilhamento de recursos entre diferentes partes de uma organização que possuem suas próprias redes internas. Questão número 6. A respeito de conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. As apresentações no Microsoft PowerPoint podem ser complementadas com ferramentas de edição de vídeo e formulários, por exemplo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Microsoft PowerPoint oferece diversas ferramentas que permitem complementar apresentações com edição de vídeos, formulários e outros elementos interativos. Exemplos de complementos no PowerPoint: edição de vídeos. É possível inserir vídeos diretamente na apresentação e utilizar ferramentas de corte, ajuste de duração e efeitos visuais sem precisar de programas externos. Formulários interativos. Com a integração do Microsoft Forms, usuários podem adicionar pesquisas e questionários interativos às apresentações, tornando a experiência mais dinâmica. Imagens e gráficos. Além de vídeos, o PowerPoint permite adicionar gráficos dinâmicos e imagens editáveis para melhorar a visualização dos dados. Animações e transições. Recursos como animações personalizadas e efeitos de transição ajudam a tornar a apresentação mais envolvente e profissional. Questão número 7. Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue o item que se segue. No Excel, para utilizar a opção Análise Rápida, que permite que gráficos rápidos possam ser criados, é necessário que o usuário selecione um intervalo de células, clique o botão no canto inferior esquerdo ou utilize o comando Ctrl+R. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A opção Análise Rápida no Microsoft Excel realmente permite criar gráficos, formatações condicionais, tabelas e outras análises de forma rápida. No entanto, o atalho correto não é Ctrl+R, e sim pressionar Ctrl+Q, após selecionar um intervalo de células. Além disso, o botão da análise rápida aparece automaticamente no canto inferior direito das células selecionadas, não no canto inferior esquerdo. Ao clicar nesse botão, o usuário pode acessar diversas ferramentas de análise e aplicar rapidamente recursos como formatação, gráficos e tabelas dinâmicas. Questão número 8. Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024,
Julgue o item que se segue. No Excel, para converter uma tabela em um intervalo, é necessário que o usuário clique a tabela, acesse o grupo Ferramentas de tabela, selecione a aba Design, selecione a opção Converter em intervalo e confirme. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Excel, para converter uma tabela em um intervalo, o usuário deve seguir esses passos. Selecionar a tabela que deseja converter, acessar o grupo Ferramentas de tabela, que aparece automaticamente quando uma tabela é clicada. Selecionar a aba Design dentro das ferramentas de tabela, clicar na opção Converter em intervalo e confirmar a ação. Após a conversão, a formatação da tabela é mantida, mas os recursos específicos da tabela, como filtros automáticos e estrutura dinâmica, são removidos. Isso pode ser útil quando se deseja trabalhar com os dados sem a formatação especial de uma tabela estruturada. Questão número 9. Julgue o item seguinte, considerando a arquitetura e os aspectos operacionais do Microsoft Windows, bem como os aspectos funcionais de aplicativos de segurança da informação. Um antivírus que utiliza um modelo de aprendizado de máquina, treinado com um conjunto de dados abrangente e diversificado de malware, combinado com técnicas de análise heurística e análise de comportamento em tempo real, é capaz de detectar, com alta probabilidade de sucesso, variantes do malware conhecidas e desconhecidas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Um antivírus que combina aprendizado de máquina, análise heurística e análise comportamental em tempo real tem uma alta probabilidade de detectar variantes conhecidas e desconhecidas de malware. Por que essa abordagem é eficaz? Aprendizado de máquina. O modelo é treinado com grandes volumes de dados de malware, o que permite identificar padrões sutis que indicam ameaças, mesmo em arquivos não previamente catalogados como maliciosos. Análise heurística. Examina características suspeitas em arquivos e atividades, identificando padrões comuns entre ameaças conhecidas e novas variações. Análise comportamental em tempo real. Monitora a execução de programas no sistema e detecta atividades incomuns, como alterações em arquivos críticos, comunicação irregular com servidores externos e comportamento de ransomware. Esse conjunto de estratégias torna a detecção proativa, reduzindo riscos e melhorando a resposta contra ataques emergentes. Questão número 10. Julgue o seguinte item, relativo a conceitos de organização, segurança e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Criar uma pasta, copiar e excluir arquivos são operações básicas do Windows Explorer. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Criar pastas, copiar e excluir arquivos são operações essenciais no Windows Explorer, permitindo ao usuário organizar e gerenciar seus dados de maneira eficiente. Aqui estão as teclas de atalho para realizar essas ações de forma rápida. Criar uma pasta. Pressione Ctrl+Shift+N para criar uma nova pasta na localização atual. Copiar um arquivo. Selecione o arquivo e pressione Ctrl+C para copiá-lo. Para colar o arquivo copiado em outro local, use Ctrl+V. Excluir um arquivo. Selecione o arquivo e pressione Delete para enviá-lo para a lixeira. Se quiser excluir o arquivo permanentemente sem passar pela lixeira, use Shift+Delete. Esses atalhos ajudam a agilizar tarefas no Windows Explorer e tornam o gerenciamento de arquivos mais eficiente. Questão número 11. Julgue o seguinte item, relativo a conceitos de organização, segurança e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Caso haja vários programas capazes de abrir um tipo de arquivo, caberá ao usuário a tarefa de definir o programa para executar essa tarefa cada vez que for necessário abrir um arquivo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Windows, o usuário não precisa definir manualmente o programa sempre que abrir um arquivo, pois o sistema permite configurar um programa padrão para cada tipo de arquivo.
Como funciona a escolha de programas? Se houver vários programas compatíveis, o usuário pode definir um programa padrão, de modo que o arquivo sempre seja aberto com esse programa automaticamente. Caso queira abrir o arquivo com outro programa ocasionalmente, pode clicar com o botão direito no arquivo, escolher Abrir com, e selecionar uma opção diferente. No painel de configurações do Windows, é possível alterar os programas padrão para diferentes extensões de arquivo de forma definitiva. Assim, o sistema facilita a organização e o gerenciamento de arquivos, evitando que o usuário precise escolher manualmente o programa sempre que for abrir um documento. Questão número 12. Acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. Algumas falhas no armazenamento de dados na área da informática são classificadas como catastróficas, podendo ser recuperadas com a restauração do firewall. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O firewall é uma ferramenta de segurança que controla o tráfego de rede e protege o sistema contra acessos não autorizados, mas ele não tem função direta na recuperação de falhas catastróficas no armazenamento de dados. Por que o firewall não recupera dados? Ele protege contra ameaças externas, como ataques de hackers, mas não armazena nem recupera arquivos. Falhas catastróficas no armazenamento, como corrupção de dados, falha de hardware ou perda total de um disco, exigem soluções de backup e recuperação específicas. Para restaurar dados perdidos, são utilizadas ferramentas como backup em nuvem, cópias de segurança em servidores físicos ou softwares de recuperação de arquivos. Portanto, restaurar o firewall não recupera dados perdidos. Para isso, é essencial ter estratégias de backup bem planejadas. Questão número 13. A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir. No Windows, para mover arquivos ou pastas, inclusive do acesso rápido, basta selecioná-los, clicá-los com o botão direito do mouse e selecionar a opção Cortar, ou utilizar o atalho Ctrl+X, navegar até o novo local e utilizar o atalho Ctrl+V para colá-los. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O acesso rápido no Windows é uma seção do explorador de arquivos que exibe atalhos para pastas e arquivos frequentemente utilizados ou fixados pelo usuário. Ele oferece uma maneira rápida de acessar esses itens, mas não contém os arquivos e pastas em si. Ao tentar cortar um item exibido no acesso rápido, a operação resultante é a remoção do atalho da lista do acesso rápido, e não a movimentação do arquivo ou pasta real para outro local. O arquivo ou pasta original permanece em sua localização original. Para mover um arquivo ou pasta real, é necessário navegar até o local onde o arquivo ou pasta está armazenado, por exemplo, em este computador, em uma unidade específica, ou em uma pasta dentro de outra, e então realizar a operação de cortar, Ctrl+X, ou clique com o botão direito e cortar, e colar, Ctrl+V, no destino desejado. Questão número 14. Julgue o item a seguir, referente a sistema operacional, edição de planilhas, organização e segurança da informação, redes de computadores e inteligência artificial. O sistema operacional Windows 10 oferece interface gráfica intuitiva, suporte multitarefa aprimorado e integração com serviços na nuvem, como o OneDrive, a fim de aumentar a produtividade e a conectividade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Windows 10 foi desenvolvido para oferecer uma interface gráfica intuitiva, um suporte multitarefa aprimorado e uma integração eficiente com serviços na nuvem, como o OneDrive, facilitando a produtividade e a conectividade dos usuários. Por que essa afirmação está correta? Interface gráfica intuitiva. O Windows 10 trouxe um design mais moderno e acessível, incluindo o retorno do menu Iniciar e melhorias na organização das janelas. Suporte multitarefa. Recursos como Snap Assist, áreas de trabalho virtuais e gerenciamento de aplicativos em múltiplas janelas, otimizam o uso simultâneo de vários programas. Integração com a nuvem. O OneDrive permite o armazenamento e a sincronização de arquivos entre dispositivos, garantindo acessibilidade e segurança para os dados.
Além dessas melhorias, o Windows 10 também trouxe avanços na segurança, como o Windows Defender atualizado, suporte à biometria via Windows Hello e aprimoramentos na proteção contra malware. Questão número 15. Acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. Navegador, ou browser, é um programa de computador que permite aos seus usuários o acesso a documentos distribuídos pelo mundo, em diferentes mídias, além de oferecer recursos que fornecem dados e informações que podem contribuir para a vida pessoal, educacional, profissional e até o entretenimento de uma pessoa, bem como para a interação com outras pessoas e até o comércio de bens e serviços pela rede mundial de computadores. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Um navegador, browser, é um programa de computador essencial para acessar conteúdos distribuídos na internet. Ele permite que os usuários visualizem páginas da web contendo textos, imagens, vídeos e outros elementos multimídia, além de interagir com diversas plataformas e serviços online. Principais funcionalidades de um navegador. Acesso a informações. Permite pesquisar conteúdos educacionais, profissionais e pessoais. Entretenimento. Viabiliza streaming de vídeos, jogos online e redes sociais. Interação social. Facilita a comunicação via e-mails, chats e videoconferências. Comércio eletrônico. Permite compras online, transações bancárias e negócios digitais. Além disso, os navegadores modernos oferecem recursos de segurança, como bloqueadores de rastreamento, proteção contra sites maliciosos e integração com senhas e autenticação segura. Questão número 16. A respeito de conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. O uso de aplicativos de edição de texto, planilha e apresentações do Microsoft Office 365 restringe-se a computadores. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os aplicativos do Microsoft Office 365 não são restritos apenas a computadores. Eles podem ser utilizados em diversos dispositivos, incluindo smartphones, tablets e até navegadores web. Por que essa afirmação está errada? O Office 365 oferece versões móveis de aplicativos como Word, Excel e PowerPoint, permitindo edição e criação de documentos diretamente em dispositivos Android e iOS. Os usuários podem acessar os aplicativos pelo navegador usando a versão web do Microsoft 365, sem a necessidade de instalação. O armazenamento na nuvem, o OneDrive, possibilita o acesso e edição de arquivos em qualquer dispositivo conectado à internet. Portanto, o Office 365 é uma solução flexível, permitindo que os usuários trabalhem em qualquer lugar e em diferentes dispositivos. Questão número 17. No que se refere à redes de computadores e ao uso transparente e imparcial de inteligência artificial, IA, no serviço público, julgue o item subsequente. A computação em nuvem é a entrega de recursos de computação, como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise e inteligência, pela internet. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A computação em nuvem refere-se à entrega de recursos de computação pela internet, permitindo que usuários e organizações acessem servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise e inteligência artificial sem necessidade de infraestrutura física local. Benefícios da computação em nuvem: escalabilidade, capacidade de ajustar recursos conforme a demanda, acessibilidade, permite acesso remoto a dados e aplicativos de qualquer lugar, redução de custos, evita gastos com manutenção e hardware físico, segurança aprimorada, oferece proteção contra perdas de dados e ataques cibernéticos. No contexto do serviço público, a computação em nuvem viabiliza a transparência e eficiência na gestão de dados, contribuindo para um uso mais imparcial e acessível da inteligência artificial. Questão número 18. Julgue o item seguinte.
considerando a arquitetura e os aspectos operacionais do Microsoft Windows, bem como os aspectos funcionais de aplicativos de segurança da informação. O gerenciamento de memória do Windows utiliza um sistema de paginação, no qual a memória RAM é dividida em páginas que podem ser alocadas a diferentes processos conforme necessário. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O gerenciamento de memória no Windows utiliza um sistema de paginação, no qual a memória RAM é dividida em páginas que podem ser alocadas dinamicamente para diferentes processos conforme necessário. Por que essa afirmação está correta? Sistema de paginação. A RAM é organizada em blocos chamados páginas, que podem ser atribuídas a processos individuais de forma eficiente. Memória virtual. Caso a RAM esteja ocupada, o Windows pode transferir páginas menos utilizadas para o arquivo de paginação no disco, liberando espaço para novos processos. Gerenciamento dinâmico. O Windows monitora a demanda dos processos e ajusta a alocação de páginas para otimizar desempenho. Esse sistema permite melhor uso dos recursos e evita desperdício de memória, garantindo que aplicativos possam rodar simultaneamente sem comprometer a estabilidade do sistema. Questão número 19. A respeito de conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. Em qualquer versão do Windows, o comando Ctrl mais Alt mais Delete abre o módulo gerenciador de tarefas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O atalho Ctrl mais Alt mais Delete não abre diretamente o gerenciador de tarefas em todas as versões do Windows. Funcionamento do comando. Em versões mais recentes do Windows, como o Windows 10 e 11, Ctrl mais Alt mais Delete exibe uma tela com opções para bloquear o computador, trocar de usuário, encerrar sessão, abrir o gerenciador de tarefas. Para abrir o gerenciador de tarefas diretamente, o atalho mais eficiente é Ctrl mais Shift mais ESC. Em algumas versões mais antigas do Windows, como o Windows XP, Ctrl mais Alt mais Delete pode abrir o gerenciador de tarefas diretamente, sem passar pela tela intermediária, mas essa não é a regra para todas as versões. Questão número 20. No que se refere a redes de computadores e ao uso transparente e imparcial de inteligência artificial no serviço público, julgue o item subsequente. O Microsoft Edge permite que se ajuste o nível de prevenção de rastreamento para equilibrar privacidade e personalização, sendo o nível básico recomendado para a maioria dos usuários. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Microsoft Edge realmente permite ajustar o nível de prevenção de rastreamento para equilibrar privacidade e personalização, mas o nível recomendado não é o básico para a maioria dos usuários. Configurações de prevenção de rastreamento no Microsoft Edge. O navegador oferece 3 níveis de proteção. Básico. Permite a maioria dos rastreadores, garantindo mais personalização, mas oferecendo menos privacidade. Balanceado. Recomendado. Bloqueia rastreadores maliciosos e de terceiros que o usuário não interage diretamente, equilibrando privacidade e funcionalidade. Estrito. Bloqueia a maioria dos rastreadores, oferecendo máxima privacidade, mas podendo afetar o funcionamento de alguns sites. A Microsoft recomenda o modo balanceado como a melhor opção para a maioria dos usuários, pois garante boa proteção sem comprometer a experiência na web. Questão número 21. A respeito de conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. O comando Windows mais L realiza a captura de um print screen, enquanto o comando Windows mais Shift mais S bloqueia a tela do computador. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os comandos mencionados estão invertidos em relação às suas funções reais no Windows. Correção das funções dos comandos.
Windows mais L bloqueia a tela do computador, levando o usuário de volta à tela de login. Windows mais Shift mais S faz uma captura de tela, print screen, parcial ou completa, permitindo que o usuário selecione a área desejada. O comando Windows mais L é útil para proteger o acesso ao sistema ao se ausentar do computador, enquanto Windows mais Shift mais S ativa a ferramenta de recorte do Windows para capturas mais precisas. Questão número 22. Acerca do sistema operacional Windows, de edição de textos e de segurança da informação, julgue o próximo item. No Microsoft Word 365, caso o usuário deseje gerir um documento, de modo que este tenha status somente leitura, ele deve utilizar a opção Controlar alterações, que permite restringir alterações não autorizadas no texto do documento. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A opção Controlar alterações no Microsoft Word 365 é usada para rastrear modificações feitas em um documento, permitindo que edições sejam registradas e revisadas posteriormente. No entanto, essa funcionalidade não transforma o documento em somente leitura. Forma correta de restringir edições em um documento. Para definir um documento como somente leitura, o usuário pode utilizar a opção Restringir edição, seguindo estes passos. Acesse a aba Revisão no Word. Clique em Restringir edição. Escolha a opção Permitir apenas leitura ou definir permissões específicas para quem pode editar. Opcionalmente, aplique uma senha para reforçar a proteção. Isso garante que ninguém altere o conteúdo sem autorização. Questão número 23. Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, a segurança da informação e a inteligência artificial. No ambiente Microsoft Office 365, por padrão, ao tentar inserir conteúdo da internet no PowerPoint, é necessário acessar arquivo, conta, privacidade da conta e marcar a opção Inserir imagens premium. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Microsoft Office 365, ao tentar inserir conteúdo da internet no PowerPoint, não é necessário acessar arquivo, conta, privacidade da conta para marcar a opção Inserir imagens premium. Forma correta de inserir imagens da internet no PowerPoint. O usuário pode acessar diretamente a aba Inserir imagens online. O PowerPoint fornece acesso a imagens livres de direitos autorais via Bing e biblioteca do Microsoft Stock Images. O recurso Privacidade da conta está relacionado a configurações de privacidade e uso de serviços conectados, não há inserção de imagens. Caso o usuário queira imagens premium, pode buscar conteúdos por meio do serviço Microsoft Stock ou utilizar bancos de imagens externos. Questão número 24. Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, a segurança da informação e a inteligência artificial. Spyware é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A descrição fornecida no item refere-se ao phishing, e não ao spyware. Phishing é um tipo de fraude online em que criminosos tentam enganar as vítimas, se passando por entidades legítimas, como bancos, empresas ou órgãos governamentais, para obter informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas, números de cartão de crédito e outros dados pessoais, geralmente por meio de e-mails fraudulentos, mensagens de texto, smishing ou sites falsos. Spyware, por outro lado, é um tipo de software malicioso, malware, que se instala secretamente em um dispositivo, computador, smartphone, etc., e monitora as atividades do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento. Ele pode coletar informações como histórico de navegação, pressionamentos de teclas, keylogin, dados de login, informações financeiras e outros dados pessoais, enviando-os para terceiros mal intencionados. Questão número 25.
A respeito da edição de textos e apresentações nos ambientes Microsoft Office 365, julgue o item a seguir. No Microsoft Word, caso um usuário queira citar uma fonte já adicionada, ele deverá posicionar o cursor no final do texto desejado, acessar a guia de menu Design, clicar sobre Inserir citação e selecionar a fonte. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O procedimento descrito para citar uma fonte já adicionada no Microsoft Word está incorreto. A guia de menu utilizada para gerenciar citações e bibliografia no Microsoft Word é a guia Referências, e não a guia Design. O processo correto para citar uma fonte já adicionada no Microsoft Word é o seguinte. Posicione o cursor no local do documento onde você deseja inserir a citação, geralmente ao final da frase ou parágrafo que está sendo referenciado. Acesse a guia de menu Referências, no grupo Citações e Bibliografia, clique no botão Inserir citação. Um menu suspenso será exibido, mostrando as fontes que já foram adicionadas ao documento atual ou à lista principal de fontes. Selecione a fonte desejada na lista. A citação será inserida no seu documento no estilo de citação selecionado, por exemplo, ABNT, APA, MLA. A guia Design no Microsoft Word é utilizada principalmente para aplicar temas, estilos de formatação ao documento, definir cores, fontes e efeitos, e para trabalhar com marcas d'água, cor da página e bordas da página. Ela não está relacionada ao gerenciamento de citações e bibliografia. Questão número 26. Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, a segurança da informação e a inteligência artificial. No Word do ambiente Microsoft Office 365, texto separado por tabulações pode ser convertido em tabela. Para isso, basta selecionar o texto e clicar na opção Tabela, encontrada na guia Inserir. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a guia Inserir seja o local correto para inserir uma tabela no Microsoft Word, o processo para converter texto separado por tabulações em uma tabela envolve alguns passos adicionais após selecionar o texto. O procedimento correto é: selecione o texto que está separado por tabulações, ou outros delimitadores, como vírgulas ou pontos e vírgulas. Acesse a guia Inserir, no grupo Tabelas, clique no botão Tabela. No menu suspenso que aparece, não clique diretamente em uma das opções de grade. Em vez disso, selecione a opção Converter texto em tabela. Na caixa de diálogo Converter texto em tabela, o Word tentará identificar automaticamente o delimitador utilizado, neste caso, tabulações. Você pode confirmar ou especificar outro delimitador, se necessário. Defina um número de colunas. Geralmente o Word sugere um número com base nos delimitadores. Escolha como o Word deve ajustar a largura das colunas. Clique em OK. Seguindo esses passos, o texto separado por tabulações será corretamente convertido em uma tabela no Word. Clicar diretamente no ícone Tabela, na guia Inserir, permite inserir uma tabela vazia com um número especificado de linhas e colunas, mas não converte texto existente automaticamente dessa forma. Questão número 27. Julgue o item a seguir, relativo à análise de redes sociais, ferramenta que permite compreender a dinâmica de comunidades online na web. A capacidade de essa ferramenta prever com precisão a propagação de informações em tempo real é diretamente proporcional à granularidade dos dados coletados, independentemente da complexidade dos algoritmos utilizados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a granularidade dos dados coletados seja um fator essencial para prever a propagação de informações em redes sociais, a precisão da análise não depende exclusivamente disso. Motivos para a afirmação estar incorreta. Granularidade dos dados. Dados mais detalhados fornecem maior contexto e insights, mas isso por si só não garante precisão absoluta na previsão da disseminação de informações. Complexidade dos algoritmos. Algoritmos avançados são fundamentais para interpretar grandes volumes de dados, identificar padrões e melhorar a previsão. Redes sociais envolvem dinâmicas complexas,
como influência, viralização e interações não lineares, que exigem modelos sofisticados. Fatores externos, eventos inesperados, mudanças no comportamento dos usuários e oscilações nos algoritmos das próprias plataformas impactam diretamente a propagação das informações, independentemente da granularidade dos dados. Portanto, a precisão da previsão é resultado da combinação entre granularidade dos dados, qualidade dos algoritmos e fatores externos. Questão número 28. Acerca do sistema operacional Windows, de edição de textos e de segurança da informação, julgue o próximo item. No Windows, o Microsoft Defender Smart Screen é uma ferramenta cuja principal função é bloquear a maioria dos pop-ups, não tendo ele a funcionalidade de verificar sites visitados em listas conhecidas de phishing, por exemplo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Microsoft Defender Smart Screen não tem como principal função bloquear pop-ups, mas sim proteger contra sites maliciosos, phishing e downloads suspeitos. Proteção contra phishing. O Smart Screen verifica os sites visitados em listas conhecidas de phishing e malware, alertando o usuário caso detecte ameaças. Segurança em downloads. Analisa arquivos baixados e bloqueia conteúdos potencialmente perigosos antes que sejam executados. Filtro de navegação. Monitora a atividade online para evitar interações com páginas fraudulentas ou comprometidas. Embora alguns navegadores tenham bloqueadores de pop-ups embutidos, essa não é a função central do Microsoft Defender Smart Screen. Ele é um sistema de proteção avançado contra ameaças online. Questão número 29. Julgue o item seguinte, relativo aos programas de navegação web, Google Chrome e Microsoft Edge, a inteligência artificial e a malware. O Microsoft Edge, em sua versão estável mais atual, utiliza o motor de renderização Edge HTML, enquanto o Google Chrome, em sua versão estável mais atual, utiliza o Chromium. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Microsoft Edge, em sua versão estável mais atual, não utiliza o motor Edge HTML, mas sim o Chromium, que é o mesmo mecanismo de renderização usado pelo Google Chrome. Microsoft Edge, desde sua reformulação em 2020, o Edge passou a usar Chromium, oferecendo maior compatibilidade com extensões e melhor desempenho na navegação. Google Chrome sempre utilizou o Chromium, sendo um dos navegadores mais populares do mundo. Edge HTML era o motor antigo do Microsoft Edge antes da mudança para Chromium, mas atualmente não é mais utilizado na versão principal do navegador. Essa mudança permitiu ao Edge melhorar a compatibilidade com sites modernos e oferecer melhor integração com serviços da Microsoft, como o Windows e o Office 365. Questão número 30. Julgue o item a seguir, referente a sistema operacional, edição de planilhas, organização e segurança da informação, redes de computadores e inteligência artificial. Ao usar um aplicativo de e-mail configurado no Windows 10, é possível compartilhar documentos selecionando o arquivo correspondente e clicando "Compartilhar o e-mail", o que abre uma nova mensagem com o arquivo já anexado. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Windows 10, ao utilizar um aplicativo de e-mail configurado corretamente, é possível compartilhar documentos diretamente pelo explorador de arquivos seguindo estes passos. Selecionar o arquivo que deseja compartilhar. Clicar com o botão direito sobre o arquivo e escolher Compartilhar. Na janela de compartilhamento, selecionar a opção E-mail, se disponível. O Windows abrirá uma nova mensagem no aplicativo de e-mail configurado, já com o arquivo anexado. Esse recurso facilita o envio de documentos sem precisar abrir manualmente o aplicativo de e-mail e anexar o arquivo separadamente.